está sendo lançado em São Paulo este livro, O Estado de Direito Já, que reúne artigos de pessoas que participaram, que testemunharam, que se filiaram ao movimento lançado através da Carta dos Brasileiros do professor Goffredo Telles Júnior, que desencadeou toda uma reação da sociedade civil ao regime militar. A Associação dos Advogados de São Paulo era presidida pelo professor Miguel Reale Júnior, e ele é que está aqui para falar desta data importante dos 30 anos do Estado de Direito Já, os 30 anos da Carta aos Brasileiros. Professor, boa noite. Muito boa noite, Boris. Como é que se deu esse episódio? Dê ao nosso telespectador, especialmente o mais jovem, o clima daquele momento. Bem, Boris, tudo se iniciou com um grupo de advogados. Vou lembrar o José Carlos Dias, o José Gregori, o Almino Afonso e o Flávio Benrembach. Tiveram a sensibilidade da necessidade de um alerta, de um chamamento da sociedade em busca de uma luta pela redemocratização, pelo Estado de Direito. Mas precisavam de um documento que sintetizasse e de uma pessoa que empunhasse essa bandeira. Então foram falar com o professor Goffredo, fizeram um almoço no Círculo Italiano, no qual expuseram ao professor Goffredo o seu projeto e indagando se ele se encarregaria de ser o porta-voz desta reivindicação. E o Goffredo se entusiasmou e escreveu um texto estupendo, pela sua forma, pela sua modo incisivo, pela dinâmica que esse texto tinha, ainda mais na leitura que o Goffredo fez desse texto no pátio da Faculdade de Direito. Tinha um porém, não era fácil fazer um ato desse tipo naquele momento. Não, tanto não era fácil que isto se deu em 8 de agosto de 1977, poucos meses depois do pacote de abril que fechara o Congresso Nacional. Eu diria que era mais que uma ousadia, era um atrevimento. Era um atrevimento. E mais também, poucos dias antes da invasão da PUC, pela polícia do Erasmo Dias, lembra-se? Então, quer dizer, era bem no meio ainda de um regime onde o autoritarismo prevalecia, as forças militares atuavam à margem da lei e do direito, e foi um movimento que ganhou uma repercussão, porque a imprensa escrita especialmente deu uma dimensão muito grande a esse encontro. Foi uma noite mágica, eu diria foi uma noite mágica no pátio da Faculdade de Direito. O Goffredo, com aquele tom solene e incisivo, lendo a Carta aos Brasileiros, que era uma profissão de fé em alguns princípios básicos da legitimidade e da legalidade do poder, e ao mesmo tempo de crítica ao regime militar, ao binômio desenvolvimento e segurança, e a exigência de uma redemocratização, de uma constituinte e de uma reabertura para a obtenção do habeas corpus, para a obtenção da garantia dos direitos políticos. Foi um documento que em si dizia tudo aquilo que os advogados, a oposição, a sociedade civil esclarecida pensava. O que foi importante foi o tom, foi o estilo, foi a forma incisiva com que isso foi dito. Num instante mágico na Faculdade de Direito. Que propiciou uma adesão da sociedade civil. A sociedade civil, aqui, isso foi uma espécie de tiro de partida. Foi tiro de partida, foi o ponto de partida. A sociedade civil se identificou com o texto. Esse texto passou a ter uma repercussão nacional, porque também a classe política deu essa repercussão, na medida do possível, no Congresso Nacional, o Franco Montoro, o Paulo Brossard, o Teotônio Vilela, as entidades associativas de todo o Brasil aderiram. Na verdade, isso começa em São Paulo, dentro das comemorações dos 150 anos da Faculdade de Direito, que era em agosto, 11 de agosto de 77. E esse movimento
foi muito além daquilo que os seus idealizadores pensavam. Eu não participei diretamente da elaboração da carta, mas convivia com aqueles que estavam em torno de Goffredo. Eu era presidente da Associação dos Advogados, e a associação, que sempre tinha tido um papel muito mais corporativo, de preocupação com os problemas específicos da advocacia, se colocou à frente dentro de uma luta institucional. E foram a maioria dos conselheiros da Associação dos Advogados assinaram a carta, inclusive antes da sua leitura. Tivemos o conhecimento na manhã do dia 8 e foi assinada e catalisou, teve uma força catalisadora da sociedade civil e que teve uma continuidade. Porque em torno do Goffredo vários advogados depois se reuniram no Congresso, na Conferência Nacional da Ordem dos Advogados, que eu dizia que foi o Congresso da Desobediência Civil em maio de 78. Professor Miguel, depois de 30 anos, como é que o senhor vê hoje a democracia brasileira? Bem, o senhor que foi ministro da Justiça. Vejo com grande tristeza, creio que a reforma política não ocorreu no Brasil. A própria Constituição, no campo da estruturação política, por força dos interesses do Sarney e do Centrão, manteve-se o presidencialismo e uma estrutura política que leva a contínuas crises, como nós estamos vivendo em crises políticas seguidas. Não houve grandes avanços. Então, como estruturação política, nós não avançamos nada desde 1946. E, por outro lado, nós vivemos um instante de deboche. O slogan da vida política brasileira é relaxa e goza. Ou seja, nós estamos num instante de desprezo pela ética, de desprezo pela dignidade política. A dignidade era associada ao exercício da política como uma devoção, como uma doação que cada um fazia dos seus interesses particulares em prol do bem comum. Deixou de ser isso, passou a ser um instrumento de aproveitamento, de obtenção de vantagens privadas. E o futuro? O futuro depende da nova geração, depende de nós, que há 30 anos atrás estávamos no pátio da faculdade gritando Estado de Direito já, e que devemos gritar agora dignidade já. Esse é o novo grito que nós devemos lançar com o mesmo entusiasmo, com a mesma expectativa, porque há, sem dúvida nenhuma, possibilidade de que haja sensibilidade por parte da sociedade brasileira no sentido da mudança para que a política volte a ser sinônimo de dignidade. Agora, o senhor teme pela democracia brasileira? Na verdade, eu temo podia temer pela democracia brasileira no instante que se revelou a existência do mensalão, porque foi uma prática política a mais absolutamente antidemocrática, na medida em que o Poder Executivo passava a comprar com mesadas o apoio parlamentar. Isto é o inverso do processo democrático, que é feito de lisura e de persuasão, e não de compra de votos. Não houve grande evolução de lá para cá, mas nós temos aí um processo do mensalão sendo levado a julgamento no Supremo Tribunal Federal. Pode ser um encaminhamento efetivo de uma repressão a esse tipo de política que só denigre a democracia. A democracia ainda está tisnada pelo episódio do mensalão. Por isso é que eu acho que nós temos que gritar por política como sinônimo de dignidade. Há tantas figuras na história brasileira que nós devemos cultuar. Professor, muito obrigado por sua presença no Telejornal do Brasil. Parabéns por esta comemoração, que tem uma simbologia, a meu ver, extraordinária. Muito obrigado. Boa noite.